A Ele seja a glória, o louvor, a força e o poder. Amém, meu amado? Você que está na sua casa, pega a sua Bíblia, porque nós precisamos compartilhar nesse momento. Você que deseja que nós estejamos orando por você, pela sua casa, pela sua família, coloque seu pedido de oração. E pedimos a você que possa compartilhar também desse culto aí no Facebook, com todos os seus contatos, para que eles também possam ser tremendamente abençoados. Amados, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Quero alertar os irmãos que mesmo no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, que saímos do distanciamento e entramos no isolamento, a igreja continua guerreando para que esse isolamento seja banido, seja destruído, porque nós sabemos que distanciamento é outra coisa, e nós precisamos disso, que nós possamos estar lutando, vencendo esse tempo, através de nós estarmos orando, estarmos fazendo a parte, de estarmos em contato um com o outro, o máximo possível, porque nós sabemos que Provérbios diz que aquele que se isola, busca os seus próprios interesses, e sabemos que é um tempo de tanta guerra, por isso nós estamos intensificando os nossos discipulados. Você que faz o discipulado em nome de Jesus, meu irmão, não perca um discipulado. Quando você perde, você está retornando há vários meses para trás de perca de forças. Por isso, em nome de Jesus, na célula, lute pela célula. Por quê? Porque você vai ver que o tema dessa noite é: o que é igreja? O que é igreja? Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E o havendo prendido, o encerrou na prisão, entregou-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu gostaria que você nesse momento fizesse uma oração. Espírito Santo, revela-nos o que é a igreja. Revela-nos o que é a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, você que está na sua casa, anote o máximo que você puder. O que é a igreja? Irmãos, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós encontramos que o Senhor Jesus, ele foi perseguido. Guarde isso. Desde o anúncio do seu nascimento, Jesus foi perseguido. E você lembra que houve uma matança terrível de crianças. Muitos se esquecem disso. Muitos se esquecem de que Jesus alertou que assim como ele foi rejeitado, nós também seríamos. Como ele foi perseguido, nós também seríamos. E é tão interessante, irmãos, que quando nós lemos esse texto, nós vemos o que é igreja. Aqui em Atos capítulo 12. Queridos, eu quero fazer uma definição do que é igreja. E eu quero que você entenda que se você for procurar definição de igreja, você vai encontrar muitas. Principalmente hoje, quando as pessoas pensam no templo. Quando as pessoas dizem, olha, eu vou à igreja. Você foi à igreja? Aonde você estava? Eu estava na igreja. Mas eu quero fazer uma definição com você um pouco diferente. Eu quero que você entenda que igreja é a reunião, é a assembleia dos discípulos de Cristo, é a reunião
A Bíblia, ela fala claramente sobre isso. Você vê que a igreja, ela é a reunião, a união dos discípulos de Cristo. O primeiro, ou melhor, essa expressão é usada por Jesus em Mateus capítulo 16. Essa palavra surge, igreja, na boca, nos lábios de Jesus. E a Bíblia diz em Mateus 16, quando Jesus, ele quer saber o que as pessoas falam dele, o que falavam a respeito dele. E aí Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus explica para ele, no versículo que você vai ver, 18: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus declara a palavra igreja, ele já coloca ela enfrentando o inferno. E é interessante, irmãos, como eu disse para você, que na nossa definição, igreja é a reunião, é um corpo que vai se formando, dessa reunião de cada irmão, formando um corpo chamado igreja. É a reunião de cada um de nós, reunidos, formamos um corpo maravilhoso. Por isso que, quando você vai estudar o termo igreja, você vai encontrar um termo que vem do grego eclésia, que diz, em uma das suas definições, tirados para fora. E aí você para e pensa, mas tirado para fora da onde? Exatamente do mundo. Você se lembra que Jesus alertou muitas vezes a respeito de nós não amarmos o mundo, e de nós não pertencermos ao mundo, porque o mundo já não maligna, mas nós que ouvimos o chamado do Senhor, saímos do mundo, e não somos do mundo. Queridos, a Bíblia diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É exatamente isso que acontece. Queridos, nós ouvimos o chamado de Jesus e saímos do mundo. A Bíblia diz que nós fomos chamados, e ao obedecermos esse chamado, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. O que é igreja? Igreja é essa união desses irmãos que abandonaram o mundo, que deixaram o mundo, que não pertence mais ao sistema mundano. E você vai ver algo extraordinário. Quando nasceu a igreja? A igreja, como você sabe, ela é uma obra-prima do Senhor no Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus, ele revela o nascimento da igreja. Eu gostaria que você fosse para João, capítulo 12. João, capítulo 12. Versículo que nós vamos ver são extraordinário. A Bíblia diz que Jesus disse, olha, versículo 23, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Como assim, pastor? Jesus está dizendo algo extraordinário, com a sua glorificação ia nascer a igreja. Versículo agora 24. Eu li o 23, vamos ler o 24.
Na verdade vos digo que se o grão de trigo, que é ele próprio Jesus, caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Ao morrer, a Bíblia diz que Jesus morre, mas ele traz à existência a igreja. Ele traz à existência o grande mistério que estava oculto e que durante tanto e tanto tempo era anunciado pelos profetas. Eu me lembro de uma passagem, irmãos, que diz que Deus olhou e falou para o profeta: profetiza, que eu vou levantar uma nação tão maravilhosa, que colocará Israel com ciúmes. Porque Israel no Velho Testamento era o povo escolhido, separado por Deus para ser santo. E ele era aquele que trazia uma maneira de se aprender como adorar a Deus. E isso se passou para a igreja no Novo Testamento. Porque Israel endureceu seu coração. E Jesus veio e eles não receberam. Mas a nós todos, quanto recebemos a Ele, foi-nos dado o poder de ser feitos filhos de Deus. Porque cremos no nome de Jesus, aceitamos o Senhor Jesus. E isso, irmãos, é tão maravilhoso, que a igreja, ao nascer com a morte de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz ressuscitado, é anunciar para as mulheres, a qual foram ver se Jesus estava ainda lá no sepulcro. A Bíblia diz que Jesus disse: anunciai aos discípulos que vão e me aguardem em certo lugar, porque eu vou me reunir com eles. Jesus procura reunir os discípulos, e a Bíblia diz que por 40 dias Jesus fica aparecendo a eles. E é tão interessante, meus irmãos, que Jesus procura reuni-los, porque aqui nós queremos quebrar uma maldição que entra na mente de muitos cristãos frustrados. Cristão frustrado que diz: eu sou a igreja. O único que pode dizer essa expressão, eu sou, é só Jesus. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que o próprio tomou posse dessa palavra ao se apresentar a Moisés, dizendo: eu sou. Queridos, nós somos partes do membro do corpo de Cristo, mas individualmente nós não somos a igreja. Você pode ter as suas frustrações, você pode ter as suas decepções, e muitos hoje estão lutando contra o próprio Senhor Jesus, que é a primeira coisa que Ele faz, mesmo colocando em risco as vidas dos discípulos. E aqui eu quero que você leia o Novo Testamento sabendo o seguinte: ser a igreja de Jesus no mundo é estar em risco 24 horas. O que é a igreja? São aqueles que verdadeiramente se reúnem, são discípulos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus os reúne, e durante 40 dias os ensina o Velho Testamento, comparando as Escrituras, para que eles entendessem que tudo que aconteceu estava ali profetizado, estava ali determinado e que deveria se cumprir. Por isso que você precisa saber o que é a igreja, para saber o que a igreja tem que enfrentar, e então você tomar a decisão se você verdadeiramente é um discípulo para fazer parte do corpo da igreja. Eu não preciso me reunir com os irmãos, eu sou a igreja. Jamais você conseguirá ser a igreja se você não estiver no corpo que é a igreja. Quando você vai ver em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus se despede depois de 40 dias. E o Senhor Jesus ali em Atos 1, até o versículo 7, ele vai dando orientação. E no versículo 8 ele diz, para eles ficarem em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E no versículo 8 ele deixa bem claro, depois de receber o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas.
É extraordinário o que Jesus pede para a igreja estar, formando um grande corpo, um corpo perfeito. E nós, irmãos, que somos membros do corpo de Cristo, temos que entender que a igreja deixa de existir quando nós nos isolamos. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. O momento da igreja se apresentar diante do mundo. Porque em Jerusalém estava na festa do Pentecoste e havia gente dos 4 cantos do mundo representando as nações. E então o Senhor preparou para apresentar a igreja ao mundo. Atos capítulo 2. E a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Vá para a Bíblia. No mesmo lugar. Reunidos. E a Bíblia diz, como obediência, no versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja, ela é um corpo. E aqui que está o segredo. Se eu disser que eu sou a igreja, eu passo a ser o cabeça da igreja. E eu quero lhe perguntar nessa noite: quem é o cabeça da igreja? É Jesus, que eu saiba. Ele é o cabeça da igreja. E nós somos membros desse corpo formado com a morte dele. Ei, ele é o grão que morreu e deu vida. Ele é o cabeça. Ele é a raiz. Ele mesmo disse que nós somos as varas. E ali nós vamos mais além. Queridos, para fazer parte desse corpo, a pessoa precisa se converter. Atos 2, versículo 37, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz uma mensagem, e uma multidão de quase 3.000 pessoas, ao ouvir essa mensagem, aceitam. Pode ter havido mais pessoas, mas o texto diz que quase 3.000 pessoas é agregada à igreja, vem para o corpo de Cristo Jesus. E é interessante que quando eles se convertem, eles já não começam mais a fazer aquilo que eles querem, mas eles começam a se dedicar. O que é dedicar? Aprender. Aprender o quê? Aprender, no versículo 42, a perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos. E aqui eu quero fazer um alerta aos irmãos. Sabe por que é difícil nós trabalharmos numa igreja com discipulado? Porque a maioria não quer perseverar na doutrina, nos ensinamentos. Mas que graça há, que bênção sobre as pessoas que aceitam ser discipuladas, que aceitam ser ensinadas. Observe bem que elas tinham, para ser ingressada a esse corpo, elas tinham que perseverar na comunhão. Nessa comunhão que nós estamos falando, no partir do pão, do partir das necessidades. Quantas pessoas estão há 1 ano e pouco sem o partir do pão? Estão vivendo uma vida totalmente sem o partir do pão, sem se alimentar da palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles perseveravam na oração. Vem comigo mais um pouco e você vai ver no versículo 46, e perseverando unânimes. Sabe o que é isso? No mesmo propósito. Todos os dias, olha bem a expressão, todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, eles comiam junto com alegria e singeleza de coração. Amados, com gratidão de coração. A Bíblia nos exorta a buscarmos isso. O que é igreja? É esse corpo onde Jesus é o cabeça. E aonde nós sabemos que no mundo nós teremos aflição. E todos os sistemas mundanos estão tentando destruir o corpo de Cristo. Mas Jesus disse que nós enfrentaríamos as portas do inferno. Eu quero te trazer à memória quando o Apocalipse diz que o dragão, ele se levantou para perseguir a igreja e depois também para perseguir a Israel, que é representado pela mulher, e também depois o filho da mulher. Querido, nós vemos uma guerra terrível, onde a Bíblia diz que somente aqueles que perseverarem na fidelidade vencerão Satanás, vencerão o anticristo. Observe bem que hoje nós temos um combate espiritual. O que é a igreja? É o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Eu quero que você se centralize nisso. Nós temos que lutar para manter a comunhão, a unidade. Nós temos que lutar contra as divisões. E aliás, Paulo, ele diz que nós teríamos uma parte dentro do próprio corpo de Cristo, que seriam pessoas carnais, que não discerniriam. 1 Coríntios, ele fala sobre isso. Ele diz que ele não pode tratar com a igreja de Coríntios como a homens e mulheres espirituais, mas como carnais. E ali havia uma divisão. Uns diziam ser de Pedro, outros de Apolo, outros de Paulo. E ele levanta e diz: mas quem morreu e ressuscitou? Foi eu? Foi Paulo? Foi Pedro? Longe de nós. Foi Cristo, e é Cristo em tudo. Romanos capítulo 12. Vem para Romanos capítulo 12. 12:4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muito, somos um só, corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Somos membros um dos outros. Vem para 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Ele está dizendo, a igreja é formada por muitos membros. Quero ler com você ainda o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Eu gostaria muito de entrar no versículo 28, mas não dá. E a uns, pois, na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorro, governo, variedade de língua, assim por diante. Ele fala de uma diversidade em um corpo, mas há um só corpo, uma igreja, e ela precisa ter unidade. Trabalhe para a unidade, para a saúde do corpo de Cristo, a qual você faz parte, estando em comunhão com os teus irmãos, buscando essa comunhão, fazendo isso, de todas as maneiras possíveis.
entrando em contato numa chamada de vídeo, entrando em contato através de uma mensagem. Mas lembre-se, mas também coletivamente, através da leitura da palavra de Deus, mantendo a sua vida na palavra, alimentando-os, porque você faz parte do corpo de Cristo, você é um membro, e não pode estar doente e nem enfermo. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo espiritualmente, tá? Porque na própria palavra diz que se um membro está doente, ele tem que ser, muitas vezes, chegar ao ponto de ser amputado. Então nós temos que nos manter na leitura da palavra de Deus, ouvindo as mensagens, mas lendo a palavra, meditando, estudando, fazendo as suas devocionais diárias, mantendo o seu discipulado, procurando crescer. Um corpo que vai crescendo e o dedo não vai crescendo junto, esse dedo está doendo. Procure se tornar primeiro discípulo e depois um discipulador. Procure manter essa reunião de uma vez por semana, valiosa, preciosa, como um momento mais excelente, olho a olho, cara a cara, olhando nos olhos um do outro. Porque, meu irmão, assim como a esposa conhece o marido pelo andar, assim o discipulador conhece o discípulo só de olhar para ele. E aqui eu quero fechar dizendo que para você ser membro da igreja, você precisa obedecer à voz de Jesus. E Jesus perguntou para Pedro, ele pergunta para todos os cristãos: você me ama? Você me ama? Você me ama? E Pedro respondeu: sim, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E quando Pedro entendeu, ele chorou. Se você quer ser membro do corpo de Cristo, é preciso que você renuncie à sua própria vida e vem e segue a Jesus. Ame a Ele de todo o coração. Ser membro do corpo de Cristo, estar lutando pela igreja. Nesse tempo tão sério que nós estamos passando, como o médico disse, o distanciamento, que é 1,5 metro e uma máscara, e o uso do álcool gel é suficiente. Não há necessidade de ninguém ficar em isolamento, que mata e destrói. E Satanás sempre trabalhou para matar o corpo de Cristo. Mas Ele é o cabeça, e Ele te desperta. Eu quero que você nesse momento faça uma reflexão. A igreja, ela foi gerada pela morte de Jesus. É por isso que nesse momento, se você, durante esse período todo, você tem se sentido fraco na fé, a finalidade do diabo é matar você na fé, é esfriar você. Peça perdão a Deus. Se durante esse período todo, para você foi normal esse distanciamento. Quando eu digo distanciamento, é esse distanciamento de você não ter mais aquela comunhão com os irmãos. Se perdeu. E você, que quando ouve falar da igreja, você tem dores na sua alma, porque você está ferido, peça perdão a Deus. Porque a Bíblia diz que é para você perdoar. Perdoe aqueles que te ofenderam, aqueles que te magoaram. Igreja é isso. É igual um casamento, é lugar de batalha, é lutar. Muitas vezes tem espinhos e nos machuca. Chegou a hora. Não fuja. Se reconcilie com o Senhor agora. Peça perdão a Ele. Eu peço a você que está até mesmo na sua casa, se coloque de pé e faça uma oração.
Você que vai cear agora conosco aí na sua casa, faça uma oração de comunhão com o Senhor, de pedir perdão. Oh Espírito de Deus, eu já decidi, não vou te deixar, eu vou te seguir, sem olhar pra trás. Eu já decidi, não vou te deixar, eu vou te seguir, sem olhar pra trás. Vou erguer a minha voz pra ti, Senhor, levantar um clamor, meu bom pastor. Tudo novo se fez, meu passado apagou, minha fé está firmada em meu Criador. Me entregarei pra te servir, te adorarei até o fim. Não há nada que possa me afastar de ti, e sou firmado na rocha, entrego minha vida a ti. meu querido e meu amado irmão, quando nós tomamos em nossas mãos, como hoje de manhã, a igreja teve a ceia aqui. Agora nesse momento, nós nos unimos também para ceiarmos ao Senhor, para trazer a memória que o Senhor vai vir buscar uma igreja gloriosa. Por isso nós queremos dar graças, porque Ele mesmo disse que Ele tinha que morrer, e Ele tomando o pão, Ele disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Oh, meu irmão, a minha e a sua vida custou a morte de Jesus Cristo. Você faz parte da igreja, eu também. Nós somos membros do corpo de Cristo, porque Ele nos salvou. Senhor, nesse momento, nós tomamos esse pão e trazemos à nossa memória que somos, Senhor Jesus Cristo, membros do corpo do Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, por ter o Senhor dado a vida para que nós possamos ter esta comunhão. Senhor Jesus Cristo, e a igreja que o Senhor gerou, não há homem, não há sistema que a destrói. Por isso nessa noite nós aplicamos a tua palavra e oramos e consagramos em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que cada um julgue a si mesmo e depois coma desse pão. Meu querido, em nome de Jesus, coma desse pão agora, em nome de Jesus Cristo, coma desse pão. E nós queremos, Senhor, te dar graça, porque o Senhor também tomou o cálice, tendo dado graça, diz: tomai e bebei, este é o meu sangue, derramado em favor de muitos. Aleluia. Exaltado, glorificado seja o Senhor. Em nome de Jesus, a tua vida custou o sangue de Jesus.
Por isso que vale a pena, vale a pena, vale a pena. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Se mantenha em comunhão com os seus irmãos. Aleluia. Tome em nome de Jesus Cristo. O recanto remia lamaste. O recanto riemenai. Permita a graça de Deus seja alcançado agora. Espírito Santo, restaura a vida espiritual da igreja. Dê saúde ao corpo chamado igreja. Cada irmão agora alcançado, ministrado, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazaré. Meu irmão, tire alguns minutos para você adorar e glorificar e sentir a força que o Espírito Santo traz sobre ti. Dentro de ti, dentro da tua vida, é a força do Espírito de Deus. É Ele quem te sustenta, a igreja. É Ele que te dá saúde, é Ele que te dá vitória, é Ele que te dá capacidade, é Ele que desperta você para servir ao Senhor, para que diante de tantas lutas e guerra você caminhe e venha ser triunfante. Igreja, o Senhor te abençoa. Igreja, o Senhor te renova. Igreja, o Senhor te fortalece. Igreja, tu és uma bênção. Toda ferramenta preparada contra ti está destruída e não prospera mesmo, igreja, porque tu és o corpo de Cristo e Ele é o cabeça e Ele te sustenta. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore a Ele a glória, a Ele o louvor. Aleluia! Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, oh aleluia, oh, oh, oh. Se você pode aí dentro da sua casa, cante ao Senhor, cante a Ele, adora a Ele, pois já estamos com Ele, aleluia. Vivemos no reino do Filho, do seu amor, Pai. A Ti a glória, Pai, a Ti o louvor, Senhor Jesus, nós te louvamos. A Ti a glória. Em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, oh aleluia. Ele